Olá, alunos. Vamos iniciar a correção da nossa aula Atividade de Matemática dessa semana. Nessa aula, nós falamos a respeito de equações do segundo grau, né? Eu solicitei a vocês, nesse primeiro quesito, que vocês marcassem para mim qual dessas equações são equações do segundo grau, tá? Então, durante a explicação da aula, eu expliquei a vocês o seguinte: para que uma equação seja do segundo grau, o maior grau que ela tem na sua estrutura tem que ser elevado ao quadrado. Não pode ter ninguém elevado à quarta, à quinta, não pode, certo? Para que seja uma equação do segundo grau, o maior grau presente nessa equação tem que ser igual ao quadrado, certo? Então, aqui na nossa letra A, né, a gente vai para as estruturas que estão elevadas, e aí o número que a gente tem que está elevado, o número maior que tem é elevado ao quadrado, né? 9x ao quadrado. Então, isso caracteriza que essa aqui é uma equação do segundo grau, certo? Então, essa daqui a gente marca x. Já na nossa letra B, eu tenho x elevado à quarta. X elevado à quarta é maior do que x elevado ao quadrado. Então, isso descaracteriza. Essa daqui não é uma equação do segundo grau. Por quê? Porque tem uma letra elevada à quarta potência. Não pode. Para ser equação do segundo, o maior grau presente na conta tem que ser ao quadrado. Então, essa letra B não é uma equação do segundo grau. Na letra C, eu tenho aqui também, ó, tá vendo? A equação está elevada à quinta potência. Também não serve, ela não é equação do segundo grau, certo? E aí, a gente vem para a letra D, que aí alguns alunos disseram, professora, eu fiquei em dúvida, porque ela está terminando no número 1, né? Ela está terminando no número 1, mas isso não tem problema. Por quê? Porque só é necessário que a gente organize. Se eu tiver algum elemento, até na explicação, na coxa de retalho, que era 4.050, se eu não me engano, você lembra que esse número estava depois do sinal de igual e a gente trouxe ele para frente? Então, é justamente essa movimentação que a gente ia fazer aqui. Esse número 1 que estava depois do sinal de igual, a gente puxa ele para frente, zera a nossa equação, beleza? Então, o foco de atenção não é quem está depois do sinal de igual, porque se tiverem elementos depois do sinal de igual, eu posso puxá-los para frente. O meu foco de atenção para identificar se ela é uma equação do segundo grau é justamente no expoente da letra, que aqui o maior expoente da letra que a gente tem é ao quadrado, né? Então, como o maior expoente que eu tenho dentro da equação é elevado ao quadrado, ela é uma equação do segundo grau. Então, essa letra D aí foi uma pegadinha para ver se vocês estavam atentos, certo? Então, independente de quem esteja depois do sinal de igual, certo? O que você tem que olhar é justamente o expoente da letra. A que número ele está elevado, tá certo? Então, no caso, a resposta certa, as duas equações que são de segundo grau é a letra A e a letra D de dado, tá bom? No segundo eu pedi para você montar a equação, certo? Eu te dei os valores de A, de B e de C separados dos coeficientes e eu quero que você monte a equação para mim. Se na letra A o meu coeficiente A é 3, o B é menos 2 e o C é 1, então a equação que eu queria que tivesse pronta para vocês seria essa. 3x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero, certo? Espero que vocês tenham acertado. Na letra B, o valor de A é menos 1, o valor de B é 0 e o valor de C é 7. Ou seja, nessa equação não tem o valor de B. Então, a equação que vocês deveriam montar para mim seria essa. Menos x ao quadrado mais 1. Lembrando que você não precisa colocar x, você poderia colocar qualquer letra que você quisesse, tá bom? Isso aí é independente. Qualquer letra que você tiver colocado, desde que você tenha feito nessa estrutura, tá tudo certo, ok? Como a gente não tem aí o nosso valor de B, então ele não precisa ser representado, viu? Na letra C eu tenho A igual a 8, B igual a 8 e C igual a 5. Então, a equação que a gente deveria montar seria 8x ao quadrado mais 8x mais 5. Na letra D, eu tenho o valor de A é menos 9, o de B é 6 e o de C é 0. Significa que nós não temos aí o valor de C, ok? Então, a equação que nós deveríamos montar seria menos 9x ao quadrado mais 6x, que é igual a zero. Certo, pessoal?
Então, se você errou alguma dessas equações, veja aí direitinho, foi só uma falta de atenção, hein? Isso aí é simples de fazer, certo? Então, se você acertou, coloque C de certo no seu caderno. Caso você tenha cometido algum erro em alguma dessas equações, apague e conserte, tá bom? Vamos para a terceira questão, onde nós tínhamos a identificação para verificar se -1 e 1 são raízes dessas equações. Eu separei de duas, fez letra A e letra B, porque como a gente vai ter que fazer a conta, aí aqui o espaço ficava pequeno, certo? Então, na letra A eu tenho x² mais 1, que é igual a 1. Então, como eu disse a você, primeiro você ia fazer a substituição de x por -1, e depois a substituição de x por 1 positivo. Vamos ver como é que fica? Tá vendo? Ó, a equação da letra A que nós temos aqui. Aí aqui, a substituição dela por -1. Aí eu tenho -1 ao quadrado, base negativa e expoente π, ele fica positivo, certo? Aí eu tenho mais 1, -1 dá zero. Só que aqui, no resultado da minha expressão, era igual a 1. Então, no final, quando eu terminei, ficou 0 igual a 1. Quando eu fiz pelo 1 positivo, também deu a mesma coisa, 0 igual a 1. E eu expliquei lá durante a explicação da aula que para que um número seja raiz de uma equação, no final ele precisa terminar igual, certo? Então, se aqui tivesse ficado 0 igual a 0, era verdadeiro. Se tivesse ficado 1 igual a 1, era verdadeiro. Mas como aqui ficou 0 igual a 1, essa equação está errada, ou seja, essas duas raízes não servem para essa equação, ok? Vamos tentar agora com a letra B, onde eu tenho -x² mais 1, que é igual a 1. Então, eu vou substituir por -1 e depois por 1. Olha aqui, ó, a substituição de -1. Então, eu tenho aqui, ó, base negativa, expoente π, ela vai ficar positiva. Mas como tem um sinal de menos aqui de fora, ela vai permanecer negativa, certo? Então, eu tenho -1 e -1, eu tenho -2, que é igual a 1. Quando eu fiz pelos elementos positivos, eu vou até explicar isso aqui bem direitinho a vocês, para que vocês não se confundam. Vejam que esse sinal de menos, esse rapaz aqui, pertence à equação. Ele não é do número 1. O meu número 1 é positivo. Então, quando eu faço 1 ao quadrado, ele permanece negativo, porque esse sinal não é do número 1. Esse sinal é da equação. Se ele fosse do número 1, ele precisaria obrigatoriamente estar entre parênteses. Então, tenha cuidado nisso aí. A gente aprende isso lá no 6º ano, no 7º ano, quando a gente está trabalhando essa questão de potência, de propriedade de potência. Tá bom, meu anjo? Então, aqui, 1 ao quadrado seria 1. O sinal negativo permanece porque é o sinal da operação, não é do número. -1 é igual a -2. Igual a 1. Então, nessa letra B também os resultados foram diferentes, né? Então, finalizou aqui com resultados diferentes. Significa dizer que 1 e -1 não são raízes para essas equações. Então, as duas não servem, né? Vamos ver na letra C e na letra D como é que fica. Na letra C, eu tenho x² menos 1, que é igual a 0. Aí, eu vou substituir aqui por -1 e depois por 1. Eu tenho base negativa e expoente par, ele fica positivo, mais 1 menos 1 é igual a 0. Veja que aqui eles terminaram iguais, tá vendo? Terminou igual nos dois cálculos. Então, significa dizer que essa raiz aqui é correta, né, para a letra C. Na letra D, a gente vai substituir também. Eu tenho aqui -1 ao quadrado, ele fica positivo. Como aqui fora tem um sinal de menos, ele permanece aqui. -1 mais 1 é igual a 0. Aqui, quando eu faço a substituição do segundo modelo, também dá igual a 0. Não é isso? Então, quando eu faço a substituição e os resultados finalizam iguais, 0 que é igual a 0, 5 que é igual a 5, 2 que é igual a 2. Então, isso significa que esses números que eu substituí realmente são raízes para essa equação. Então, essas sentenças são verdadeiras, certo? Então, no nosso terceiro quesito, a letra A e a letra B, as nossas sentenças eram falsas, essas raízes não eram para essas equações. Na letra C e na letra D, elas estão corretas.
Eu espero que vocês tenham acertado o maior número de atividades possíveis, hein, pessoal? Façam a correção tranquilamente e mais logo a gente se vê na aula de matemática da semana, ok?